Alô, isso. Boa noite, irmãos, aquele que ainda não saudei. A você que está nos visitando, né, pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, ou até mesmo pela quarta, seja bem-vindos, Deus abençoe. O desejo do meu coração é que você não saia daqui nesta noite sem ser tocado pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Amém? Só Ele tem o poder para nos transformar em tudo aquilo, em todas as nossas áreas que nós precisamos ser transformados. O nosso tema do mês está ali, né? Colocou? Restauração familiar através do sobrenatural, Gênesis 45, de 1 a 15. Nós vamos conhecer uma história, né? A história de José, uma história muito linda, triste ao mesmo tempo, mas muito linda, né? Que Deus assim o fez. Em primeiro lugar, eu quero lembrar vocês que nós, né, os batistas, sempre celebramos o mês de maio, o mês da família, né? Eu acho que o pastor pensou muito bem nisso, né? Se nós estamos falando sobre família durante a semana toda, e o mês todo, perdão. E às vezes eu não gosto muito dessa questão de celebrar o mês da família no mês de maio, né? Aí as famílias ficam todas melindrosas, porque hoje é mês de maio, né? Vão tratar todo mundo bem. Parece que depois esqueceu daquele mês, né, especial. Na realidade não é o mês, né? São todos os dias nós devemos tratar os nossos familiares, né, da melhor maneira possível, né? Amar. Eu sei que às vezes tem algumas diferenças dentro de casa, mas existe o perdão. O perdão nós vamos, né, conhecer isso hoje aqui na prática, na íntegra, a respeito. Abra a tua Bíblia aí em Gênesis 45, por favor. Vamos ler de 1 a 15. A essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhe José: eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gozém, e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e os teus bens. Eu te sustentarei, porque ainda haverá mais 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todo o seu rebanho acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim, abraçou e o beijou, e Benjamim também abraçou ele chorando, e em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com ele, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Que palavra linda, que palavra assim maravilhosa, né? Eu viajo no tempo quando eu estou lendo esses textos, parece que eu estou vendo ali aquela cena na minha frente, né? Mas para a gente falar um pouco sobre José, eu quero primeiro começar a sua trajetória,
né, a sua trajetória de vida. José começou aos 17 anos, ali pastoreando o rebanho do seu pai, junto com seus irmãos, né? E ali Deus lhe deu um sonho. A partir daquele momento, de tudo que aconteceu aqui, e Deus lhe dá um sonho ali, naquele momento, né? Eram os feixes de trigos, né, dos irmãos, e o feixe dele de trigo ficava de pé, e os outros todos, né, prostrados diante dele. Foi um primeiro sonho, que ele conta para os irmãos. E os irmãos já ficaram com inveja. Deixa eu explicar para você. José era, digamos assim, que meio-irmão, né, dos outros. Ele era irmão legítimo de Benjamim, porque os dois eram filhos de Raquel. E o José era o querido do papai, porque era o filho da sua velhice e tal, né? Tanto que vocês conhecem, alguns aqui já conhecem a história e outros ainda não. Por isso que eu estou querendo fazer essa síntese, para que vocês entendam realmente o que é que nós estamos falando, de quem nós estamos falando, e o que Deus, de que forma que Deus age na vida de cada um. E ali, depois ele dá outro sonho a ele, né? A lua e o sol, né, se prostrando diante das estrelas. E até o pai dele questionou, mas nós também vamos estar se prostrando perante ti? E Deus já mostrando tudo isso aos 17 anos na vida, né, de José. E José então vai até aos seus irmãos. Os irmãos estavam em certo lugar pastoreando, José vai até seus irmãos. A intenção, na realidade, de seus irmãos não era jogá-lo numa cisterna. A intenção deles era matá-lo. Mas Deus age de forma plena, de forma maravilhosa, né? Ele traça os planos dele, é perfeito. Porque não precisava ter acontecido nada daquilo ali, né? Mas Deus permitiu que acontecesse aquilo ali. E às vezes é necessário acontecer coisas nas nossas vidas para que Deus possa atuar de maneira poderosa. Então o Judá pega vamos colocar ele na cisterna aqui, depois na volta, quando a gente voltar, a gente vê o que a gente faz com ele. E aí José foi pego ali e foi levado como escravo. Aí muitos já conhecem a história dele lá, no capitão da guarda do faraó. Ele cuidava da casa do faraó, do capitão da guarda de faraó, de Potifar. Ele cuidava da casa, né? Todo zelo, homem honesto, homem decente, respeitador, temente a Deus, né? Homem que buscava a Deus, temente a Deus. E foi assediado pela mulher de faraó, mas ele não, né, se entregou, mas mesmo assim ele foi caluniado, né, e ele foi parar na prisão. Olha só como é que a obra de Deus é maravilhosa. Ele acaba sendo julgado na prisão. E lá nessa prisão, quem vai estar lá na prisão? O copeiro do faraó, né? O copeiro do faraó e o padeiro do faraó, né? Que sonharam lá, né? 2 sonhos, ficaram abismados, e José estava lá, né? Cuidando de todo o cárcere. Então José vai e interpreta o sonho desses 2, né? Uma era até bom, ele ia ser restituído novamente ao rei, mas o outro não, o outro ele ia ser decapitado, né? O padeiro o copeiro ia ser restituído, o padeiro ia ser decapitado. Então José interpreta esse sonho. Aí, olha só como é que são as coisas, né? Quando Deus quer fazer as coisas, é Ele que faz, não tem intermediários, né? E então, ele falou assim, quando você estiver diante do rei, já que você foi restituído lá, diante todo o seu trabalho, lembra de mim, fala de mim lá para ele. E o cara esqueceu, né? O que foi restituído ao reinado esqueceu. Só que Faraó teve um sonho, e ninguém conseguia interpretar. Olha a obra de Deus, que divina e maravilhosa, né? Ninguém conseguia interpretar o sonho do Faraó de forma alguma. E aí o copeiro na hora falou assim, eu conheço alguém lá na prisão que interpretou, né? Ou seja, não foi ele que lembrou, Deus fez ele lembrar de alguém que estava na prisão, que era o José. Então José é levado até perante o faraó. E chega lá, né? Sonho de 7 espigas gordas, 7 espigas magras, e as espigas magras devoravam as gordas, e as vacas também, 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Eu estou fazendo assim um apanhado rápido para a gente poder entender. E dali então, acontece que o faraó falou assim, então eu preciso, são 7 anos de fome e 7 anos de fartura, eu preciso de alguém que seja super inteligente, assim, pessoa para administrar isso aqui. E na hora ele falou assim, você é esse cara. Tirou o anel dele, foi na mão, foi no dedo de José e colocou, você agora vai ser meu administrador, vai administrar isso tudo.
Olha só como é que Deus faz as coisas, né? Que coisa linda. Eu fico assim viajando, sabe, naquela história linda e maravilhosa, a obra de Deus sendo pontuada, né, de acordo com o querer e o agir dele, e não impedindo que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Vamos trazer para as nossas vidas, não impedindo que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Às vezes nós reclamamos que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, mas a gente não sabe o que está por trás disso, como Deus está agindo de maneira a seu favor, a nosso favor, para que aquilo aconteça. Então José, né, ele é colocado como rei lá, imperador lá do Egito, né, o governador lá do Egito. E nesses períodos que teve muita fartura, né, foram 7 anos, ele criou vários depósitos, juntou muito trigo, muita comida, né? E chega agora o período da seca, o período que faltou alimento. Aí Jacó falou o quê? O pai dele: eu estou sabendo que lá no Egito tem comida lá, vão levar prata para a gente comprar o alimento e trazer para casa, para a gente se alimentar aqui. Olha Deus, né, trazendo, Deus levando, Deus preparando o terreno todinho para que tudo aquilo acontecesse. Sabe para mim o que é? Faça favor, eu estou com a mão ocupada aqui. Pastor, usa o microfone aqui, fica mais fácil, né? Então, olha Deus preparando tudo isso aí, né? E nessa primeira ida deles ao Egito, interessante que eles foram, e José reconheceu eles, a momento ali reconheceu. Só que Benjamim não foi com eles, que era o menorzinho, ficou em casa. Benjamim ficou em casa. E Benjamim era o irmão legítimo dele. Ele queria conhecer, né? E ele perguntou, indagou, chamou eles de espião, falaram que ele era espião e tal. Ele falou: não, nós não somos espião, nós viemos aqui simplesmente para comprar alimento e tal. E eles mandam eles de volta para casa. E devolveu toda a prata, junto com o alimento. Eles voltaram. Aí, depois, na segunda, eles falaram assim: tem que trazer. Deixaram um preso, deixaram um guardado lá, porque tinha que voltar com Benjamim. E Benjamim, na outra vez que acabou o alimento, eles foram lá novamente buscar alimento. E chegam lá, agora, né, com Benjamim. E ele chorou, né, disfarçou, né, chorou assim, bem disfarçado e tal, porque ele viu o irmão dele, viu toda a família. E ele agora prepara algo para o irmão mais novo, para que o irmão mais novo fique lá, preso. Mas olha só como é que Deus faz as coisas. Ele estava testando, né? Deus começa a testar onde está o coração dos irmãos dele nesse momento. Aquele coração lá do início, né? Como é que Deus vai operando, como é que Deus vai tratando o nosso coração, como é que Deus vai destruindo tudo aquilo que é ruim no coração e preparando algo bom. Então, ele começa agora e fala: não, se meu pai só não chegar em casa com meu filho, com meu irmão mais novo, meu pai vai morrer. Ele já está velho, vai morrer, não aguenta. Aí, o que ele fez? Deixa eu no lugar dele e deixa que meu irmão vá, né? E aí, olha só, aí prepara-se tudo isso e acontece que chega uma hora, ele leva todo mundo para almoçar com ele no palácio, né? E agora nós chegamos aqui nesse 45, né? Teve a primeira passagem, a segunda passagem da taça que ele deixou no Benjamim, né? Ou seja, aí chega agora aqui no 45. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José revelou a seus irmãos. Ele se pôs a chorar. Veja bem, a primeira coisa que nós vamos entender nesta noite: José optou, ele escolheu não se vingar dos irmãos. Veja bem, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O perdão, ele é uma questão de sobrevivência. Você sabe por que o perdão é questão de sobrevivência? Porque foi pelo perdão de Deus que todos nós estamos aqui. Todos nós fomos perdoados. Se Deus não entregasse o seu Filho na cruz, para que nós fôssemos resgatados, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, nós estaríamos, né, todos perdidos. Mas o amor de Deus é tão grande que o perdão dele se estendeu a toda a humanidade, assim como continua se estendendo. Esse é um fato de estarmos aqui nesta noite, porque o perdão de Deus nos alcançou. E ele escolheu, na realidade, não se vingar. Veja bem, versículo 5. Agora não se aflijam e nem se recrimine por terem me vendido para cá,
pois foi para salvar a vida que Deus me enviou diante de vocês. Quando você entende que Deus está na situação, quando você entende que Deus está agindo em todo o propósito que acontece na sua vida, pode ter certeza de uma coisa: o seu coração vai estar aberto, o seu coração vai estar receptível a receber o perdão, a perdoar. E eu estava comentando isso essa semana na célula, justamente o seguinte: é interessante que as coisas de Deus às vezes a gente não compreende, porque na realidade o ofendido foi o José, não foi o irmão, não foi os irmãos, né? Foi os irmãos que jogaram ele lá no poço, né? Quem que tinha que pedir perdão era quem? Né? Eram os irmãos. Mas aí José, o que acontece? Quem que estava sendo dirigido por Deus? José. Aí ele entende o propósito de Deus em tudo aquilo que Deus falou com ele, como eu contei aqui na narrativa desde o início, lá naquele sonho que ele teve dos feixes de trigo, da lua, do sol e as estrelas. Deus já preparando o coração dele, Deus já preparando a vida de José, através daquele momento ali, porque ele seria um grande líder um dia, e ele seria, digamos assim, o salvador da sua casa, da sua família. É o texto que a gente fala assim, que tem muita cristologia no texto, né? Que é semelhante a Cristo, alguém que, né, resgatou, salvou, perdoou, né? Tudo isso Jesus fez conosco. Ele nos salvou, nos resgatou, nos perdoou, mesmo nós sendo os pecadores, mesmo nós sendo, né, aquele que ofendemos a Ele com o nosso pecado, mas Ele nos perdoou, Ele nos amou, e Ele nos convida, né, todos os dias a sentar à mesa com Ele. E ainda nós continuamos dessa forma, ou devemos mudar, porque não se perdoa por si só naturalmente. O perdão é um ato divino. Eu não consigo perdoar um irmão se Deus não falar no meu coração, se Deus não mover o meu coração, porque já aconteceu situações de que eu me senti incomodado com uma coisa que eu fiz e eu tive que ir lá e pedir perdão à pessoa. Não foi porque eu queria, mas não é que Deus incomoda, é que quando a luz de Cristo, Ele habita, quando o Espírito Santo de Deus habita na sua vida, nas nossas vidas, tudo aquilo que não faz parte da luz, tudo aquilo que não faz parte de Cristo, vai incomodar, vai ofuscar aquilo que nós fazemos. E às vezes você está esperando o perdão do seu irmão, da sua família, você está brigado lá por coisinhas à toa, porque é do seu irmão, porque é do seu pai. A vida é tão linda e tão maravilhosa para se viver. Se você soubesse o quanto é bom liberar um perdão, você precisa liberar. Ah, mas o ofendido foi fulano, você sempre ouve isso. Fulano que me ofendeu, ele que vem aqui me pedir perdão, né? Eu não vou citar nomes, mas eu ouvi uma situação assim na célula, muito linda, do perdão de Deus, agindo na vida de pessoas, quando ela reconheceu que mesmo ela não tendo feito nada, ela precisou pedir perdão a uma pessoa, e a pessoa liberou o perdão, e ela falou assim: eu me senti assim, tão leve, tão livre, tão maravilhosa. Ela falou assim: até os meus ossos ficaram melhor, que estavam todos doídos, até minha vida ficou melhor. Eu falei: olha só que coisa linda, né? Que coisa linda, porque o perdão, gente, o perdão é algo que liberta, o perdão é algo que dá vida, o perdão é algo que faz a gente viver novamente, algo novo. E às vezes nós estamos preocupados com picuinhas, briguinhas à toa, coisas, né, insignificantes nas nossas vidas. Devemos pensar muito bem. Se nós nascemos, né, de novo, o perdão tem que fazer parte da nossa vida, né? Nós não perdoamos porque somos bons, não, de forma alguma. Nós perdoamos porque nós nascemos de novo. Amém? Nascemos de novo, na palavra de Deus diz isso. Entendeu? Então nós precisamos perdoar. Tem um texto que diz, está aqui embaixo, texto não, um texto bíblico que fala, eu acho interessante, que quando Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, se meu irmão pecar, ele perguntou a Jesus: meu irmão, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? Até 7 vezes? Jesus respondeu: digo a você, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? Mas o que você quer dizer? Bom, mas aí eu não consigo,
Por que isso quer dizer? Porque o perdão é um ato livre. Quantas vezes você foi ofendido, você tem que perdoar a pessoa. É difícil. Por isso que eu falo com vocês, não é um ato humano, é um ato sobrenatural. É um ato de Deus nas nossas vidas. Porque falar de perdão é fácil. Mas quando alguém te ofende, você já... né? Mas o perdão é isso, é Deus nas nossas vidas. Ele que age através dessas coisas. Nós não podemos, por si só, fazer isso. Agir, né, perdoando todo mundo como se nada acontecesse. Mas Deus age nas nossas vidas. Se o nosso coração está aberto para isso, nós vamos entender o processo de Deus nas nossas vidas. O segundo ponto é que ele enxergou o plano divino na vida dele. Versículo 8 fala o seguinte: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador do palácio e governador de todo o Egito. Para e pensa. Alguém que foi desprezado, alguém que foi jogado, né, no poço, alguém que seus irmãos criticavam, porque ele contava ao pai, tudo aquilo que os irmãos aprontavam, ele contava para o pai, né? Mas ele enxergou um plano divino na vida dele. Né? Alguém que saiu do nada, alguém que era antes um serviçal dentro da casa do guarda do faraó, de Potifar, de repente ele vai parar na prisão, pior ainda, né? Injustamente, né? Não foi preso porque devia, mas foi injustamente. São as artimanhas, às vezes, do dia a dia, que acontece, né? Nas calúnias que acontecem do dia a dia também, na vida nossa do dia a dia, trazendo isso para o contexto nosso atual, né? Mas ele não deixou de honrar o Senhor, ele não deixou de entender que aquilo era um processo divino na vida dele, que aquilo era Deus que estava fazendo, tanto que ele amou os irmãos, ele falou, não façam, não fica preocupado, não precisam ficar preocupados, tanto que quando ele se revelou para os irmãos ficaram, caramba, agora ele vai mandar decapitar todo mundo aqui agora, vai cortar o pescoço de todo mundo, mas porque o cara era o governador, abaixo do governador do Egito, do faraó, perdão, abaixo do faraó era ele. Ele tinha um anel no dedo lá do grandão lá, né? Todo mundo tinha que chegar a ele. Abaixo dele era só ele mesmo, abaixo do faraó era só ele. Então, eles ficaram assim, pasmados com aquilo ali. Caramba, nós jogamos ele num buraco, olha onde o cara está. Está no mais alto posto hoje aqui. Né? Isso é Deus. Isso é Deus, porque às vezes nós achamos que não somos nada, nós achamos que não temos condições, não temos força, e às vezes nós estamos presos a coisas miúdas, a coisas pequenas, porque nós não entendemos ainda o processo de Deus nas nossas vidas, de tudo aquilo que acontece, né? Às vezes nós preferimos reclamar, às vezes nós preferimos murmurar, às vezes nós preferimos brigar com o irmão, com a família, ou com qualquer amigo que seja, mas não entendemos que quanto mais a gente fica com a boca fechada, né, e orando e intercedendo a Deus, mais a gente é abençoado, mais a gente é agraciado por Deus. Porque às vezes a gente abre a boca para falar coisas que não deve, que não vai edificar em nada as nossas vidas. E isso atrapalha, isso ofende, né, e a gente precisa liberar perdão. Perdão é o que eu te falo, perdão é um ato divino nas nossas vidas, não acontece simplesmente por acaso. E aqui em Mateus 18, 21 e 22, né, Pedro fala o seguinte, 28, não, Mateus, eu li agora 28, tome cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e este voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. É difícil, né? É complicado, mas pode repetido, né? Para você ver que o perdão é uma coisa maravilhosa, né? Perdão transforma, perdão cura as nossas vidas, né? Já vi muitas histórias de perdão, as pessoas serem curadas através do perdão. E é um remédio, às vezes um remédio barato, mas difícil de usar, né? Às vezes é difícil, né? Eu conheço pessoas que falam assim, eu não perdoo, fulano fez isso comigo, assim, 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 ele que tem que vir aqui e pedir perdão a mim, vou pensar ainda se eu vou perdoar ele. Mas não é isso, não é isso que Deus quer de nós, né? O perdão é um ato de humildade,
é um ato de reconhecer que eu preciso ser perdoado. Ah, mas o ofendido fui eu. Não, mas se você me ofendeu, eu te perdoo, né? Foi isso que José falou para os seus irmãos: fica tranquilo, vocês estão perdoados. Não foi eles que pediram perdão a José, mas José falou: não, fica tranquilo, vocês estão perdoados, porque não foi vocês que me colocaram aqui. Olha só que entendimento, né, de Deus na vida desse homem. Não foi, né, vocês que me colocaram aqui, mas foi Deus que me trouxe aqui, justamente para cuidar de todos vocês. Então José agora manda os seus irmãos ir até o pai, trazer toda a família, porque iam passar com ele ali ainda. Tinha mais 5 anos de fome, mas tinha mantimento, tinha comida suficiente para todo o Egito ali, sem passar necessidade. E ele chamou toda a família, convidou toda a família a viver com ele lá. Ou seja, né, um que foi desprezado no início, no final ele foi o herói de toda a casa, de toda a família, porque de uma atitude de perdão, né, uma atitude de entender que era Deus que estava fazendo, é Deus que estava no processo ali. É isso que nós precisamos entender sempre, né, na nossa vida. E Colossenses 3,12 fala: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, assim como Jesus também nos perdoou. Nós queremos o perdão de Deus, nós buscamos o perdão de Deus todos os dias, né? Mas nós não liberamos perdão para o nosso irmão. Como é que fica? Hein? Se perdão é um ato de amor, Deus me perdoou. Mas se Deus me perdoou, por que eu não posso liberar o perdão para o meu irmão? Se o amor de Deus agora habita em mim, se o Espírito Santo de Deus agora habita em mim, deve haver, né? O perdão deve estar fluindo na minha vida, nas nossas vidas, na realidade, né? O perdão deve estar fluindo nas nossas vidas. E muitas das vezes a gente não libera esse perdão. E o doente e o machucado somos nós, porque não liberamos o perdão, né? Por quê? Porque nós conhecemos a verdade, se é que conhecemos, né? Quem é a verdade? Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é através dele que essas coisas acontecem na nossa vida. Não é por acaso, não é simplesmente, né? E nosso terceiro ponto aqui, ele fala: ele chorou e abraçou os seus irmãos. Aqui no versículo 14, ele se lançou chorando sobre os seus irmãos. Benjamim o abraçou, e Benjamim também abraçou ele chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Nossa, que cena linda deve ser, né? Só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Caramba, que cena linda, que cena maravilhosa. Por que só depois que seus irmãos conseguiram conversar com ele? Porque até então eles estavam amedrontados, para ver qual era a reação, né? Então José agora abraça os seus irmãos, chora. Eu acredito ali que ele chora ali copiosamente com os irmãos todinho ali, né? Abraçado e tal. Depois vocês vão bater aquele longo papo, né? O que aconteceu durante esses anos todos, que estava passando, porque, né? Ou seja, então, cara, eu olho assim, eu fico olhando assim, eu fico imaginando a cena na minha mente, sabe? Aquilo assim me impulsiona cada vez mais a amar esse Deus, a honrar esse Deus e aprender a perdoar, né? Porque a gente não, por si só não perdoa, mas a gente aprende, a gente acaba aprendendo com Deus a perdoar. A minha razão tem que ser trapo de imundície. A Bíblia fala que a nossa razão é como trapo de imundície, ela não vale nada diante da justiça de Deus. E tudo que acontece, né? Às vezes a gente tem uma visão, mas a visão de Deus é outra, né? Aquilo que eu te falei que agora, o ofendido é que perdoou quem ofendeu. Nós queremos o contrário. Nós somos ofendidos, queremos que você, que foi ofensor, venha me pedir perdão. É difícil, né? Você entender assim, essa matemática, essa coisa assim, né? Né? Mas é maravilhoso entender isso, né? Porque as coisas de Deus não são naturais para nós, como nós pensamos, né? São coisas sobrenaturais. O natural é para nós, mas o sobrenatural é para Deus. Amém? É isso que Ele quer fazer isso na nossa vida, transformar
as nossas vidas todo dia no cotidiano, sendo transformados por Deus. Então essa cena maravilhosa de abraçar e de beijar, né? Ou seja, foi lindo dos seus irmãos ali, lindo, maravilhoso. E nós precisamos entender que nós devemos cuidar da nossa casa, da nossa família, com muito zelo. Porque eu conheço, talvez vocês podem conhecer também, famílias que estão destroçadas. Não, eu não falo com meu pai. Não, eu não falo com meu irmão. Não falo com minha mãe. Quer dizer, é estranho você ouvir isso, né? Alguém que te criou, alguém que te colocou no mundo, alguém que te corrigiu ali, né? Se fosse por isso, eu lembrei até de uma situação aqui, né? Uma vez só eu apanhei da minha mãe. Teve um camarada que falou isso na internet. Uma vez só eu apanhei da minha mãe. Os outros foi tudo tentativa de homicídio, sabe? Eu vi isso aí. Mas eu nunca deixei de amar minha mãe, nunca deixei de cuidar dela, não. Eu era filho, eu obedecia, respeitava, entendeu? Não porque ela me batia, né? E tem um ditado popular que eles dizem, né? Antigamente, né? Que pé de galinha não mata pinto, não é isso? Eles falavam muito isso, não sei se vocês lembram disso. Que pé de galinha não mata pinto, né? Tem esse dizer muito aí por aí. Por quê? Porque quando a mãe bate, ela não está, corrige, melhor dizendo, né? Hoje corrige, né? Na época não, era espancamento mesmo que ele sofria, mas tá de boa, tô vivo, né? Graças a Deus, né? E feliz, né? E feliz, nunca tive rancor nem raiva da minha mãe por isso, não era o jeito dela. Eu tinha que entender que era o jeito que ela foi criado e ela me criou dessa forma, né? Bom, para mim surtiu efeito, né? Agora, eu não sei, né? Mas, graças a Deus, né? É por isso que eu estou te falando, a questão do perdão. Às vezes acontece coisas pequenas. Só porque sua mãe não deixou você sair na rua, porque você ainda é adolescente, você vai lá para dentro do quarto emburrado, com cara feia, fica uma semana lá de bico sem falar com sua mãe. Porque sua mãe está te protegendo, porque sua mãe, o seu pai te ama, está cuidando de você, e você não entende esse processo ainda, porque você é adolescente, você é pequeno, mas quando chegar a uma certa idade, você vai entender tudo isso que você está falando, que seu pai está falando com você. Entendeu? É te protegendo. Seu pai não é ruim, não é chato, não é não. Ele é cuidadoso, ele é zeloso, sua mãe é zelosa também, né? E às vezes você fica assim, né, de cara amarrado, brigado com seu pai. Não tem motivo para isso. Seu pai te ama, assim como Deus nos ama. Seu pai também, Deus colocou seu pai e sua mãe como figura também para te amar, para te proteger, para te guardar, né? Para te conduzir no melhor caminho possível. E às vezes você escolhe caminhos errados, que depois o seu pai é que vai sofrer e sua mãe, porque você escolheu caminhos errados. Aí acaba, né, não liberando perdão com relação a essa relação que você vai ter em casa, né? Lidar com adolescente, lidar com jovens, né? Às vezes parece ser um pouco complicado, mas é tranquilo. Para mim, graças a Deus, foi tranquilo. Mas, então, esse é o processo, né? Ou seja, ele abraçou seus irmãos, ele chorou, perdoou os seus irmãos ali por tudo que tinha acontecido, porque ele entendeu que o processo de Deus é um e o do homem é outro. Quando Deus age é de uma forma, mas quando o homem age, né, é muito terreno. Deus não, Deus é na vertical, né? É para entender tudo isso. E o nosso quarto ponto aqui, ele fala o seguinte: ele cuidou de toda a família. Versículo 11, voltando aqui no versículo 11, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá mais 5 anos de fome, do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Interessante, né? É algo aqui que eu vou contar para vocês, algo pessoal, mas é interessante quando você cuida da sua casa, quando você honra os seus pais, quando você entende o processo de Deus. Eu lembro que, eu posso contar isso aqui, não tenho problema nenhum em contar, aos 12 anos, né? Eu nunca tive pai, então minha mãe falou comigo, ó, a partir desse momento você tem que ajudar em casa, porque não tem condições de eu sustentar a casa sozinho. Tinha um irmão mais velho, mas a cabeça era meio descabeçada, meu irmão. Eu, aquele cara que sempre fui obediente, né? Sempre entendia o sofrimento da minha mãe lá. Falei, então vamos embora, vamos trabalhar. Aí saía para trabalhar, para sustentar a casa, para ajudar a sustentar a casa. Mas isso nunca me foi pesado, pelo contrário.
me forjou a ser marido, me forjou a ser alguém responsável para cuidar da minha casa, do meu lar. Porque o dia que eu casei, eu sabia quanto é que custava tudo. Água, luz, alimento, sabe? Só não aluguel, porque, né, graças a Deus, a gente sempre teve casa, não precisou pagar aluguel. Mas eu sabia quanto de tudo isso que tinha, quanto custava. Poxa, a mãe dele era ruim, porque ele teve que sair cedo para trabalhar, para sustentar a casa. Não, pelo contrário, eu agradeci, falei, mãe, obrigado por ter feito isso, porque me fez homem, me fez aprender a ter responsabilidade com o lar, com a casa, com a família, com tudo isso. Esse é o processo. Então, muitas das vezes, hoje não, você está lá dentro de casa, não faz nada, seus pais às vezes não dão responsabilidade para você, né? E mais tarde você precisa cuidar dos seus pais também. Então, eu falo isso, né? Por quê? Porque eu entendi o processo de Deus depois disso, né? Antes não, porque eu não conhecia Cristo, desde o momento que eu comecei a ajudar a minha mãe. Deus estava já estava no negócio, como diz o pessoal. Deus já estava cuidando de tudo. Eu só fui entender isso depois, quando eu conheci a Cristo aos 23 anos. Eu fui entender que Deus já estava nesse processo, cuidando disso tudo, né? Foi onde eu cuidei, continuei cuidando da minha mãe até o fim da sua vida, aos 94 anos, né? Para a honra e glória do Senhor. Ela aceitou Jesus comigo lá, nós conversando com ela, muito custo, né? Assim, tempo, né? E depois ela aceitou a Cristo, né? Eu pregando para ela, falando com ela sobre Jesus, ela veio reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Entendeu? Então, esse é o processo, né? De tudo isso. Perdão, 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 perdão. Não se magoe quando seu pai te corrige, te dá umas chineladas, te dá uns puxão de orelha. Não fica com raiva dele, não. Você pode até ficar moadinho na hora lá, mas é porque ele está querendo o seu bem. Ele está querendo o seu bem, está querendo cuidar de você. Eu também apanhei muito quando era criança, né? Porque jovem, às vezes, adolescente sempre apronta, né? Mas eu já apanhei muito quando era criança, mas nunca fiquei zangado com minha mãe, chateada, aborrecido, com raiva dela, não. Você vai entender isso mais tarde. É que vocês estão jovenzinhos ainda, né? Quando tiver uma certa idade, vocês vão entender esse processo todo de vida, né? Você vai entender esse processo todinho de vida. E é maravilhoso poder entender que o perdão, quando nós liberamos o perdão, nós liberamos vida, né? Perdão é vida. Nós precisamos perdoar, nós precisamos amar as pessoas. Qualquer coisinha, às vezes nós estamos tristes com as pessoas, brigando uns com os outros. E isso não é de Deus, né? Como dizem as pessoas, isso não vem de Deus. O amor vem de Deus, o perdão vem de Deus, né? E nós precisamos liberar esse perdão. Deus está nos convidando a liberar esse perdão. E essa noite, que Deus está convidando a cada um de nós a abrir os nossos corações. Eu sei que vocês têm pessoas na família que às vezes não são cristãos, tem pessoas que não falam uns com os outros, tem pessoas que não conversam, tem familiares que não conversam uns com os outros. E nesta noite Jesus está convidando você a você liberar esse perdão, ainda que seu familiar não esteja aqui. Mas eu acredito que se você estiver na presença de Deus, se você estiver dizendo para o Senhor, Senhor, me perdoa meu irmão, né? Perdoa minha mãe, perdoa meu primo, e qualquer um que seja, que se esteja magoado, chateado, Deus está te convidando nesta noite para que você libere esse perdão. Você precisa liberar esse perdão. Esse perdão às vezes está incomodando o seu coração, está deixando o seu coração entristecido,